Boa tarde. O Adilson diz: um protestante argumentou que Pedro morreu em Roma. Pedro ter morrido em Roma não significa que o papado seja infalível e universal. É necessário um salto lógico para justificar. Bem, um salto lógico é necessário para justificar a ausência do Papa depois da morte de São Pedro. Porque a Bíblia tem tantas passagens que mostram que Pedro é o pastor das ovelhas de Cristo. Primeiro, ele tem o nome dele que é mudado de Simão para Pedro. Mateus 16, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Temos a passagem do Evangelho de São Lucas, em que Nosso Senhor reafirma, na hora próxima à paixão, vamos aqui para a parte da paixão. Próxima à paixão, Nosso Senhor Jesus Cristo fala com Pedro, e ele diz o seguinte, ele fala de uma realidade que está acontecendo no céu, que São Pedro nem tem noção, né? Está aqui, é Lucas 22, versículo 31. Simão, Simão, Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Satanás foi até Deus pedir para peneirar a Pedro, dentre os 12 apóstolos. Eu quero Pedro, é o que ele queria. Por quê? Porque ele não é idiota, né? É aquele negócio, né? Os ateus negam a existência de Deus, mas o demônio sabe que Deus está ali. Os protestantes negam a realidade de Cristo na Eucaristia, mas os satanistas vão atrás da Eucaristia. Da mesma forma que os protestantes negam o primado de Pedro. Eles são fantoches, assim, marionetes dos demônios, né? Os demônios sabem que Pedro é o Papa. Então, o que eles fazem? Vão lá, pedem para peneirar Pedro. Jesus diz, então, eu, porém, orei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Olha só, né, a vocação de Pedro. E logo depois Jesus mostra que a infalibilidade papal na doutrina, ou seja, para guiar realmente a igreja, não significa que ele, moralmente, vá ser santo. É o que Jesus diz em seguida. Eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes negarás conhecer-me. Então pode acontecer do Papa ir para o inferno até. Mas o que não pode acontecer é que as ovelhas de Cristo desfaleçam. Deus sempre guia o sucessor de Pedro para que isso não aconteça. Ou, vamos falar desse cara, né? Então primeiro falar que Deus guiou a Pedro para que isso não acontecesse. Se a gente for lá no final do Evangelho de São João, nós temos também no versículo 15 em diante, Jesus dizendo, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta meus cordeiros. E vai dizendo isso até dizer, apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias, na Galiléia. Quando, porém, fores velho, estenderás os braços e outro te cingirá e te levará para onde não queres, que é o martírio em Roma. Porque está no plano de Deus isso. Disse isso para dar a entender com que tipo de glória Pedro glorificaria a Deus. E acrescentou, segue-me. Então, assim, são várias passagens. Tem a carta aos Gálatas também, que São Paulo sobe a Jerusalém para conhecer a Pedro. Ele diz, eu não precisei aprender nada dos apóstolos. Mas ele subiu a Jerusalém para conhecer a Pedro. Por quê? Porque Pedro é o Papa. Então, assim, o salto lógico é como um cristão consegue conceber que uma missão tão clara como a do príncipe dos apóstolos tenha perdido sentido depois que Pedro morreu. Isso sim é estranho, né? Que Jesus tenha deixado uma pedra para sua igreja, um pastor para suas ovelhas, como está claro nas escrituras, isso é inegável, né? Isso aqui é inegável. Está aqui na escritura. O estranho é que não continuasse essa missão. Porque as demais continuaram, os apóstolos escolheram sucessores. Porque não haveria um que unificasse, uma cabeça viva aqui na terra da igreja, um servo que ele deixa sobre os outros para guiá-los no tempo de penúria. Esse é o salto. E outra coisa, os protestantes dizem isso porque eles montam a igreja o tempo inteiro do que eles entendem. A primazia da doutrina para o protestante é a cabeça dele, é o que ele consegue entender. Eles dizem que são as escrituras. Só que só o fato de ter 50 mil denominações protestantes prova que não pode ser só a escritura. É a própria interpretação da escritura que é o príncipe dos apóstolos na cabeça dos protestantes. Então o tempo inteiro eles têm que montar a escritura. Aí eles dizem isso pra gente, ó, você falar que o Papa está em Roma só porque Pedro morreu lá é um salto lógico. Não, porque a gente não precisa partir do raciocínio lógico para chegar no Papa. É só a gente olhar em volta e ver o sucessor de Pedro em Roma. Por quê? Ele é uma realidade viva que foi passando, ó, de geração em geração.
O protestante sempre acha que eu preciso raciocinar primeiro e depois montar uma igreja com base naquilo. Não, a nossa igreja, a Igreja Católica, ela já está montada por Jesus Cristo e os apóstolos. Então basta a sucessão apostólica, basta a gente olhar em volta e ver como a igreja está, para a gente saber o que os apóstolos ensinaram. Eu não preciso o tempo inteiro remontar uma igreja. Nós não estamos em posição de juiz para aqueles que Deus escolheu. Eu não tenho que conferir a igreja e o tempo inteiro em alguma outra coisa que eu escolho. Afinal de contas, tudo que eu recebi foi da igreja, né? Foi através da igreja. Eu não tenho que escolher uma das coisas que ela me ensina. E aí, a partir dessa coisa, eu julgo a igreja. Eu não estou na posição de fazer isso. Quem está na posição de julgar aqueles pastores que foram deixados aqui é nosso Senhor Jesus Cristo, no fim dos tempos. Eu e você, não. A gente já tem a nossa igreja pronta, a gente não precisa montar. Então eles sempre vêm argumentar com a gente, esses protestantes, os que estudam um pouquinho mais, né? Eles sempre estão dizendo, de onde você tirou isso? Não, meu filho, eu não tirei de lugar nenhum, a coisa está aqui na nossa frente. Eu não precisei montar a doutrina do papado, ela já foi entregue para a gente pronta. Por quê? Porque ela vem de geração em geração, ela existe antes da gente. Nós é que nos adaptamos ao evangelho da igreja. Como assim evangelho da igreja? Não é o evangelho de Cristo? Quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Quem ouve a igreja, ouve a Cristo. É a mesma coisa. Então nós recebemos a Jesus Cristo através da igreja. Se não tivesse igreja, a gente não tinha recebido Jesus Cristo. Como é que você diz uma coisa dessa? Eu digo porque é o que Jesus fez, ele deixou a igreja. A propósito, ele não deixou nada escrito, né? Ele deixou os apóstolos e eles orientaram a gente sobre quais livros a gente deveria ler ou não. Eles orientaram sobre como as coisas deveriam ser feitas. E foram eles que nos orientaram a chegar até hoje aqui com o Papa. Se a gente pegar também, uma outra forma de argumentar com esses protestantes é mostrar que os primeiros papas já exerciam o seu primado. Eles tinham consciência de que eles tinham responsabilidade mundial pela igreja, por todas as ovelhas, por confirmar os irmãos na fé. São Clemente, por exemplo, que é o primeiro papa que deixa registros, cartas para a gente, além de Pedro, ele diz, no seu primeiro capítulo, a carta aos Coríntios, ele fala, perdão por não ter mandado essa carta antes. A gente só não conseguiu fazer isso porque tinha um monte de tribulação na igreja de Roma, um monte de perseguição. Então o que acontece é que sempre houve uma consciência de que a igreja de Roma é aquela que tem a sucessão dos apóstolos Pedro e Paulo. Isso aí sempre foi bem claro. O que acontece é que isso foi mais exercido ou menos ao longo da história, de acordo com as circunstâncias de Roma. Por exemplo, uma Roma que está sendo perseguida, ou uma igreja em Roma perseguida pelos imperadores, não consegue dedicar tempo para mandar carta para as outras igrejas. E além disso, como eu já comentei na aula, na live de ontem, eu recomendo quem não viu a live de ontem assistir, a gente falou muito sobre o desabrochar da teologia. Então, aos poucos, a igreja foi deixando mais claro aquilo que ela já recebeu dos apóstolos, inclusive o primado de Pedro em Roma. Mas acho que o mais importante para a gente aqui é sair dessa lógica, né, de que, qual o salto lógico para justificar? Não, aqui a igreja está pronta, a gente vive dentro da igreja, a gente não precisa construir casa, a gente já nasceu numa casa pronta. O protestante é que o tempo inteiro está lendo a Bíblia e tentando reconstruir uma igreja. É como alguém que recebe um manual, mas não tem nenhum material para construir nada. Ele fica o tempo inteiro tentando fazer uma caricatura daquilo que ele entende do manual. Nós não, já estamos aqui dentro, sabemos como a coisa funciona. Você tem que quebrar essa lógica moderna, né? A lógica do penso, logo existo. É a minha cabeça primeiro, depois a realidade. Não, é a realidade e eu adapto a minha cabeça à realidade. Eu é que preciso aprender sobre as coisas. Não dar forma às coisas. Isso é próprio de Deus, não é próprio nosso. Mas isso aí está muito distante para a maior parte dos protestantes. Estão tão embebidos da modernidade que eles sempre pensam assim, sempre pensam com essa cabeça de eu, construtor, eu sou responsável por mim, eu sou o Papa que vai dizer aqui o que está certo e o que está errado. Eu vou pedir que vocês adquiram o kit onde está na Bíblia. Ele é um kit perfeito que eu preparei aqui para você conseguir defender a fé católica, entender a fé católica e defendê-la e ensiná-la com base nas escrituras. Mas você vai receber o meu livro onde está na Bíblia. Ele é igual ao e-book onde está na Bíblia? Não, porque o e-book ele foi pensado para ser uma ferramenta de consulta. Então, quem tem o e-book aí já viu que ele é um negócio mais direto ao ponto, né? Então no livro eu mantenho a mesma estrutura, só que eu desenvolvi melhor os textos que acompanham esses versículos, para você conseguir raciocinar melhor. Então assim que você comprar, a gente vai mandar para você o livro físico. Mas nesse meio tempo você não vai ficar sem fazer nada. Você já vai fazer o curso A Bíblia contra os Hereges.
O que é esse curso? Sou eu lendo o e-book Onde Está na Bíblia. Para cada pergunta, uma aulinha ali de 10, no máximo 20 minutos, em que eu vou ler com você e fazer reflexões. Se tem alguma coisa na patrística que já refuta, como você usa a Bíblia para convencer eles disso, como nós sabemos com a Bíblia que a posição católica é a correta. Você já vai fazendo esse curso no seu ritmo, o acesso é vitalício, você vai poder fazer sempre também. E aí, depois disso, tem um outro curso que ele é mais profundo, que é o Por que Não Sou Herege. Esse curso, o que ele é? São 6 aulas maiores, de até 1 hora, em que eu pego na escritura características do povo de Deus, que só estão na Igreja Católica, que vão te permitir se aprofundar mais nas raízes bíblicas da nossa igreja, e você vai passar a questionar os protestantes também. Bem, mas esse link aqui, ele vai estar na descrição também, ariellazari.com.br/kit, onde está na Bíblia. Você vai adquirir esses 2 cursos e o livro físico vai estar muito mais preparado para defender sua fé com base na escritura.